Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, em Filipenses. Filipenses capítulo 3. Verso 19. Coloca no monitor, por favor, querido. Rod, se puder liberar o pessoal do sorteio ali, um pouquinho para eles entrarem. Na saída eles vão mais cedo, né? Filipenses, abra a palavra do Senhor. Já saiu aqui no telão. Só que eu não queria olhar para trás, eu queria olhar para frente. Eu não gosto de olhar para o retrovisor. Tem gente que se prende ao retrovisor, né? Só olha para trás, só para trás. Irmão, o que passou, passou. Vamos seguindo para o alvo. Aleluia! Da soberana vocação de Jesus para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Quem está feliz aí, quem está contente, quem está com vida, diz um amém. Amém. Glória a Deus. O destino deles, obrigado, Lucas. O destino deles é a perdição. Tem como colocar o 18, por favor? Pois, como já disse repetidas vezes, agora repito, que com lágrimas, há muitos que vivem como os inimigos da cruz. Olha aí, é em cima desse texto que eu vou pregar. Se você não sabe, a cruz tem inimigos, e nós vamos ver cada um inimigo da cruz nesta noite. 19. O destino deles é a perdição. Que pena, né? Poderia ser o céu. Amém, irmãos? Deus não quer que nenhum se perca. Vou repetir, Deus não quer que nenhum se perca. O Deus deles é o ventre. Eu gosto da expressão ventre, que é a barriga. E eles se gloriam do que deveriam se envergonhar. Olha aí, irmão, coisa forte. Eles se gloriam do que deveriam se envergonhar. Só pensam nas coisas terrenas. Tá bom, obrigado. Amados, a cruz e os seus inimigos. Tem um texto aí dentro que fala que eles são muitos. Muitos entre nós, entre os cristãos, entre as igrejas. E às vezes nós nem detectamos quem é. Eles trabalham no anonimato. A função deles é semear contenda. Atenção, desigrejados. Atenção, desigrejados. Se vocês estão desigrejados, saíram de alguma igreja por causa de defeito, deixa eu te falar. Paulo está falando para uma igreja, a igreja de Filipos. Então vocês vão ficar desigrejados eternamente. Porque toda igreja tem defeito.
E as pessoas às vezes só acham os defeitos e não vê os defeitos nela. Aí é que é ruim. É verdade ou não é? E todos que vieram nessa igreja que viram defeito não ficaram, graças a Deus. Porque iam contaminar. Porque não são convertidos. Não nasceram de novo. Porque quem nasce de novo, da obra do Espírito Santo, essa pessoa não vê defeito, ela vê bênção. Vou repetir, ela não vê defeito, ela vê bênçãos. E a galerinha aí, cadê? Amém, irmão? Que pena dos desigrejados, que só vê defeito. E Paulo, irmãos, ele alerta aos filipenses. Eles moravam na cidade de Filipos. Era uma cidade, irmão, que foi colonizada pelos romanos. Lá quem mandava eram os romanos. Como Paulo era cidadão romano, ele tinha uma abertura total na igreja de Filipos. E ele colocou lá um cidadão, que eu vou citar o nome. Quem sabe, quando nascer seu filho aí, se for macho, se quiser colocar aí, fica por conta própria. Epafrodito. Que nome, irmão? Como é que você se chama, irmão? Epafrodito. Meu pai do céu. Hoje dá processo. Né, pastor Sérgio? Dá processo. Colocar o nome desse, não. É igual trifosa e trifeno. Já pensou? Que nome? Não. Ninguém quer colocar isso na neta, no filho, de jeito nenhum. E esse Epafrodito ajudou muito Paulo. Foi ele quem levou umas ofertas abençoadas para sustentar o apóstolo. A igreja de Filipos era uma igreja contribuinte. Era uma igreja generosa. Era uma igreja que sustentava a obra. E Paulo estava preso, irmãos. Mas o Paulão, eita Paulão, era uma bênção. Até da prisão, ele monitorava, ele discipulava, ele cuidava, ele zelava. E ele diz assim para a igreja de Filipe: eu chorei quando escrevi isso para vocês. Eu tenho saudade de vocês. Só tem essas duas expressões nas cartas de Paulo, só em Filipenses. E mais em nenhuma. Eu chorei. Era um homem que chorava pelas vidas, né? Quantas vezes a gente já chorou no quarto por vidas e ademais ninguém vê, né? É bom até que não veja, porque o mais importante é que Deus veja. Vou repetir, o mais importante é que Deus veja. A gente chorando no quarto, chorando no secreto, debruçado, as lágrimas caindo. Uma vez, irmãos, eu orei, alguns anos atrás, eu estava passando uma luta terrível, o inferno todo se levantou contra mim. E eu fui para o meu quarto, e lá me ajoelhei, chorei como uma criança. Quem já viu uma criança chorando para valer? Eu chorei como uma criança. E eu disse: Senhor, irmão, desabafo para Deus, viu? Senhor, eu não tenho mais força, eu não tenho mais ânimo, eu não tenho mais vontade de estar com os irmãos da igreja. E Deus audivelmente falou ao meu coração e disse: eu estou contigo. Vou repetir: eu estou contigo. Sabe, irmão, que Deus sempre vai estar com você. Na hora da
angústia e da tribulação. Levanta a sua mão para o céu. Diga: obrigado, Senhor, porque o Senhor vem na alegria e na dor, na hora do perrengue. Quem vai falar essa palavra, perrengue? Perrengue. E Paulo quis alertar que naquela igreja havia uns movimentos estranhos. E nós vamos detectar a primeira classe da turminha que estava lá semeando. Tem gente que só sabe semear contenda. Eu nasci para semear a bênção. Uma pessoa disse para mim: pastor, ora por mim, porque o senhor disse que nasceu para abençoar. Eu digo: é verdade, não abro mão disso não. Então ora por mim. Eu digo: agora, eu nasci para abençoar. Nunca vou amaldiçoar ninguém. Eu não sou da briga, eu sou da paz. E a primeira turminha que está lá, irmãos, está escrito aqui: Filipenses 3:19. Ainda não é esse aqui, vamos lá. Três, dois. Cuidado. Olha aí, irmão. Essa expressão é muito forte. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Primeira classe que havia nessa igreja, a classe dos religiosos. Porque Paulo tinha ensinado à igreja que não precisava mais ser circuncidado. Isso era do judaísmo, era judaizante. Quem era judaizante queria que os irmãos da igreja do Novo Testamento passassem pela circuncisão. Mas Paulo fala: nós já fomos circuncidados em Cristo. A religiosidade mata, irmão. Ela cega. O religioso é cego. É por isso que Jesus veio para nos libertar. Libertar da religião. Nós não somos mais religiosos. Quem não é religioso aí, levanta a mão, faz assim para Jesus ver. O religioso só sabe cobrar. E eles estavam cobrando porque os irmãos, alguns não tinham circuncidado. E Paulo tinha pregado para eles que não haveria mais necessidade de circuncidar. E Paulo chega a brigar com Pedro, brigar no bom sentido, chama a atenção do Pedrão, porque quando Paulo se ausenta, Pedro vai lá trazer assuntos do judaísmo para os irmãos da igreja local. E Paulo fica sabendo e diz: Pedro, como é que você faz isso? Eu lutei, suei para tirar os irmãos da religiosidade, do judaísmo, e agora você quer que os irmãos voltem para o judaísmo? Pedro, irmão, não volte não. Não volte para a sua religião não. Não fique religioso. Você já saiu da religiosidade. Você foi liberto. Você foi liberto. Você foi liberto. Essa era a classe, a primeira classe. E no verso 9, a ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas o que vem por meio da fé em Cristo, a justiça
que procede, aleluia, que procede de Deus e se baseia na fé. Aleluia. Irmão, a religião é um peso. A religião é um peso. A pessoa fica igual um robozinho. Ela fica sem alternativa de pensar, raciocinar, falar. Ela só pode falar o que a religião fala. Em nome de Jesus, eu não. Eu vou falar o contrário. Eu vou falar o que a Bíblia fala. Eu vou falar o Novo Testamento. O Novo Testamento, irmãos, você vê que alguém não, o próprio Pedro, né? Na hora que ele, para comer, e Deus colocou tanta coisa à disposição de Pedro, e Pedro achou que era imundo. Então, irmãos, não há nada mais imundo. Tudo agora foi feito por Deus e nós temos acesso a toda a comida. Uma vez uma irmã religiosa falou para mim assim: eu soube que o senhor é de Fortaleza, da praia. Eu digo, amém, eu sou da praia. Coisa boa ser da praia. Solzão bom, maravilhoso, eu mergulhava, eu sei mergulhar, pescar, eu sei, irmão, nadar, sei tudo. Sei manusear uma jangada, um barco à vela, né, filha? Lá em Recife, eu era gerente de um resort. Na época que começou o resort, e eu era gerente geral, Adilson. E eu ia buscar os clientes que chegavam do outro lado do rio, que era um braço do mar, que esse braço do mar, Rod, dava 50 metros de fundura. Passava até navio nesse braço do mar. E eu ia com a lancha, o barco, buscar os clientes. Tratamento VIP. Amém? E aí ela disse assim: pois é, o senhor diz que é crente, é pastor, é convertido, mas o senhor come camarão, o senhor come lagosta. Aí eu disse, mas por que eu não posso comer nem camarão, nem lagosta, quando eu estou no Nordeste? E aliás, quando eu chego lá, todo mundo paga isso para mim, brincando, ó. É free, não pago nada. Eu sou visitante. E aí, é porque a lagosta e o camarão é a barata do mar, para limpar o mar. Eu disse, irmã, a irmã não come não? Então, quando a irmã vê que alguém quer dar as baratas, dá para mim. Dá para mim, porque minha esposa faz um camarão no coco. Uau! Diga uau! Camarão no coco maravilhoso. E faz na moranga também, Geraldo. Bom demais na moranga. Essa classe era terrível. Dos religiosos. Levanta a mão para o céu e diga assim: em nome de Jesus, eu nunca quero ser um religioso. Amém. Segunda classe. Está lá, Filipenses 3,19. É a tradução que eu queria, Lucas, é ventre. Mas tá bom. Ventre, estômago, barriga é uma coisa só. É ou não é? Essa turma do ventre, a classe do ventre, era o pessoal que só olhava para o seu umbigo. Quem já viu isso? Aqueles que só olham para a sua barriga. E os outros que pastem, os outros que sofram, os outros que passam fome, eles não. É a turma da glutanaria. São glutões. Eles comem
come de novo, come 4 vezes. Aí, pasmem os irmãos, eu sei que vocês vão gostar dessa colocação aqui não, mas aguenta firme aí, Jaime. O glutão, ele come tanto, e depois para ele comer de novo, sabe o que ele faz? Quem sabe o que é isso? Não precisa falar não, né? Eles colocam tudo para fora, para de novo se saciar 2, 3 vezes, 4 vezes. Os romanos eram de uma classe glutônica. Eram glutões. Era o pessoal do ventre. Então, irmão, essa turma, eles só querem esbanjar. Nós não somos da turma que esbanja. Vou repetir, nós não somos da turma que esbanja. Não é bom você esbanjar. Aliás, tenha cuidado nas colocações das suas fotos na internet. Facebook, Instagram. Cuidado. Todo passeio que você fizer com sua família, tire foto à vontade, mas só compartilhe com sua família. Porque as pessoas de fora vão ver, vão dizer assim, está esbanjando. E aí nasce a inveja. Porque você é o culpado de colocar fotos em barcos, em lanchas, num restaurante bom. Não faça isso. Não suscite os invejosos para colocar em você a inveja. Então, irmãos, essa era uma classe também que estava dentro da igreja. Primeiro, os religiosos. Segundo, a turma do ventre, a turma da barriga. Ainda bem que eu não tenho barriga. Eu estou querendo respirar. Quando eu vou tirar foto, Gilmar, eu nunca tiro de frente. Aprende aí, Alexandre. Nunca tiro de frente. Vamos tirar foto, vamos aqui na igreja. Vamos tirar foto, pastor, vamos. É o segredo, ó, a dica. Pegou? Pegou? R$1. Essa turma é uma turma terrível. Irmão, você sabe que a sociedade é dividida por classes. Quem sabia disso? De primeiro só tinha a classe dos pobres, né? Agora tem a classe do hiper pobre. E também tem outra classe agora no Brasil dos miseráveis. Meu Deus. Eu lembro da Índia. A Índia foi colonizada pela Inglaterra. País próspero. Trouxe coisas boas para a Índia. E lá é dividido em castas. Então tem a casta rica, a casta mais rica ainda, tem a casta média, tem a casta baixa e tem a casta da miséria, da pior miséria. Se você vê a Índia, nós sustentamos 2 missionários lá. Que pena, um veio para Portugal, o outro voltou para a cidade dele. Mas durante 5 anos a gente abençoou a Índia com nossos missionários. E ele disse, pastor, lá naquele rio lá, é o Rio Grande, é? O povo pobre, da casta pobre, a gente não vê um da casta rica tomando banho naquela lama, onde os defuntos, os corpos passam assim, ó, à vista, vários corpos, aí passa corpo também de porco, de boi, e eles na religiosidade deles, tomam um banho naquele rio para lavar sua alma e lavar seus pecados. Eu digo, meu Deus do céu.
O perdão está tão perto, como você cantou aqui. Não está longe. O perdão está tão perto. A salvação está tão perto. Sem precisar você fazer nada. É só você reconhecer Jesus como seu Salvador. Se você declarar com sua boca que Jesus é o seu Salvador, você vai para o céu. Não, irmão, para aí. Eu não gosto assim dessas palmas assim, não, irmão. Não é para mim, porque eu não preciso de palma, não quero palma de jeito nenhum. Só no meu aniversário. Ok? Mas se é para Jesus, irmão, vocês estão animados? Estão animados mesmo? Levanta as duas mãos para o céu. Capricha aí. Dê glória a Deus, dê amém, dê aleluia. Terceiro lugar. A classe que está lá, 3:19, a classe da infâmia. Irmão, já pensou tudo isso dentro de uma igreja só? Que igreja sofredora essa de Filipos? A classe da infâmia, irmãos, era uma das classes piores, porque era a classe da desonra. Você quer participar da classe da honra ou da desonra? A escolha é sua. Mas eu, como pastor, te oriento: participe da classe que é honrada por Deus, pelos céus, pela sociedade, porque você vai se dar bem. A classe da desonra, isso é horrível. Vem cá, você veio da onde? Que classe você pertencia? Da infâmia. Da infâmia? E o que é infâmia? A infâmia? É a classe da desonra. E o cidadão fala comumente. Parece que até se alegra. Eu não quero fazer parte dessa classe. Quem está comigo aí? Eu não quero fazer parte dessa classe. Quem está comigo aí, levanta a mão. Quem está comigo aí, diga: eu não quero fazer parte nunca da classe da infâmia, que é a classe da desonra. Não tem coisa pior no mundo uma mulher desonrada. Não existe coisa pior no mundo do que um rapaz desonrado, um cidadão desonrado, Ademar. Coisa boa, que aqui na igreja eu tenho vários profissionais liberais, pintor, eletricista, pedreiro, servente, mas são pessoas de honra. Vou repetir: são pessoas trabalhadoras, simples, mas são pessoas de honra e honrado. Porque quem honra é Deus, irmão. Vou repetir: quem honra é o Senhor. Receba aí esta honra aí, ó. Receba aí, irmão, esta honra sobre sua vida, sobre sua casa, sua família, seu filho. Toda a nossa casa, nossa família, nossa descendência seja sempre honrada por Deus. Da desonra, não. É uma classe feia, triste. Isso é triste. Irmão, e Paulo, ele amava tanto a igreja que ele chorou. Ele chorou por essa igreja. Esse homem, irmãos, era um homem de um coração grande, de um coração quebrantado, pastor Vicente. O apóstolo Paulo. Por isso que ele é o maior dos apóstolos da Bíblia. E ele cuidava, ia atrás, ia procurar saber como está fulano de tal, como estão as irmãs. Eu ainda, graças a Deus, quando olho para o rebanho,
que faltou alguém, eu mando mensagem. Você fez muita falta. Você está fazendo falta. Sabe por quê, irmãos? Porque você, olha o dedão aqui, ó. Você é precioso. Vou repetir, irmão. Vou repetir isso. Você, que amém fraco é esse, irmão? Você é precioso. E se me perguntar aqui quem está faltando hoje, eu sei. A irmã Antônia, mãe de Norá. O Elci, que está operado. Está lá no hospital. Amanhã ele desce para o quarto. E eu falei, Ana Paula, eu quero estar lá visitando o Elci. No dia que eu ia visitar ele lá na Santa Casa, antes da cirurgia, a Ana Paula, ô pastor, ele já está descendo para o bloco cirúrgico. Mas 6:30 da manhã, 6:30 da manhã, o pastor dele estava no quarto, de mão levantada, e dizendo, Senhor, entra com Elci, Senhor. Meu Deus, que ele entre, Jesus entre, os anjos entrem com ele, e vai ser uma cirurgia bem sucedida. Porque o médico dos médicos vai entrar nessa equipe com ele. Outra ovelha que eu pedi oração foi hoje. O irmão Adenilson, esposo da Soraya. Está no Ipiceng. Eu perguntei, Soraya, pode falar para a igreja? Pode pedir oração? Pode, pastor. É porque a gente tem que perguntar isso hoje, viu? Não dá processo. Por que o senhor foi falar da minha família na internet? É ou não é? Eu estou fora. Agora eu tenho cuidado. Minha filha, você permite pedir oração à igreja do Senhor? A igreja que ele pertence? A igreja que ele cultua? Pode pedir, pastor. E eu pedi. Ele está fazendo hemodiálise. Ora, irmão, porque afetou os 2 rins. Os 2 rins. Levanta a mão para o céu. Senhor, nós abençoamos o Adenilson agora. Ser com o teu filho, Pai. Meu Deus, o Senhor pode curar. O Senhor pode dar rim novo. O Senhor pode todas as coisas. Eu oro para Adenilson, Pai. Adenilson, oro pelo Elci também. Que brevemente Elci vai estar aqui batendo bateria, tocando bateria. No lugar do Joel. O Joel até abriu mão, né? O irmão chegar aqui, né? Passou por esse aperto, né, Joel? Mas todos vocês são importantes para nós. Última classe nós vamos ver. É a classe, irmãos. A classe dos terrenos. Está escrito aí, ó. A classe dos terrenos. Só pensavam nas coisas da terra. Será que tem gente aqui que faz isso? Espero que não. Só pensa na terra? Só quer as coisas da terra? E por que você não busca as coisas celestiais? Porque as coisas da terra são passageiras, são efêmeras. Mas do céu não, é eterno. Pense nas coisas que são do céu. Capítulo 3,
verso 20 e 21. Olha aí, irmão, olha aí, ó. Para você nunca mais pensar na terra. A terra é passageira. Mas a nossa cidade, a nossa cidade está no céu. E esperamos o Salvador, o Senhor Jesus. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo religioso, glorioso. Quem falou religioso? Glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeira também a si todas as coisas. Sujeitai. Então, irmão, o pastor Rod está dando aula sobre Apocalipse. E ele tem falado, eu participei de muitas aulas, estou amando, aprendendo muito Apocalipse, que nunca foi minha praia, José Antônio, Apocalipse. E lá está escrito, né, pastor Rod, que nós receberemos. Levanta a mão para o céu. Nós, levanta a mão para o céu aí na galeria aí, ó, todo mundo. Nós receberemos um corpo glorificado. Então, irmão, nessa terra, Maísa, estamos só de passagem. Só de passagem. Mas enquanto estivermos aqui, Deus estará conosco. Deus estará conosco. Aonde nós passarmos na terra. Enquanto nós estivermos na terra, Ele estará conosco. Estarei com vocês todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, até a consumação dos séculos. Os inimigos da cruz, a classe dos religiosos, a classe do ventre, a classe terrena, a classe da infâmia. Graças a Deus que eu não pertenço a nenhuma delas. Graças a Deus que eu não pertenço e nunca vou pertencer a nenhuma classe dessa. Coloque aí, por favor, 3, 14 e 15. Irmãos, olha o apóstolo Paulo falando aí, irmão, coisa linda. Olha aí, presta atenção. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, que esquecendo das coisas que ficam para trás, fico e avanço para as coisas que estão diante de mim. Essa tradução, ela é bom, é NVI. Prossigo. Agora, Lucas, parabéns aí. Congratulations. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar um prêmio do chamado celestial. Tem nada a ver com a terra.
Nós não somos terrenos. Também não somos ETs. Não é? De Deus em Cristo Jesus. E o 15. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas desta forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isto também Deus esclarecerá. Quatro 1. Estou encerrando, irmão. Tem NBI? Tem. 4:1. Portanto, irmãos, a quem amo, olha, oh meu Deus, esse apóstolo Paulo era fora da curva. A quem amo, glória a Deus, e de quem tenho saudade, e a minha coroa permaneçam, a minha alegria e a minha coroa permaneçam assim. Vocês permaneçam assim. Assim. Não desviem nem para a esquerda nem para a direita. Eu não estou falando de político. Eu estou falando que Deus está falando. Permaneçam assim, firmes no Senhor. Ó, amados. Aleluia. Agradeço ao apóstolo Paulo, irmão. Obrigado, Paulo. Verso 1, capítulo 1, 9, 10 e 11. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumentem. Estão dentro, irmão? Ou você quer que o amor diminua? Aumentem, cada vez mais, em conhecimento e em toda percepção. Para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros. Essa expressão eu amo. Olha aqui, ó, irrepreensíveis até o dia de Cristo. Cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus, para a glória e louvor. E o apóstolo Paulo diz assim, olha, vocês sejam irrepreensíveis e inculpáveis. Não carregamos mais culpa, irmão. Nós fomos libertos. Não há mais peso. Não há peso mais, nem culpa, nem condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Colocou o 11 já, né? Irmãos, esta é a palavra que Deus deu ao pastor de vocês para pregar para mim e para vocês. Um alerta do apóstolo Paulo. Um alerta do apóstolo Paulo, irmão, não é qualquer um, não. É o apóstolo Paulo. Um dos maiores apóstolos da Bíblia. A cruz e os seus inimigos. Irmão, deixa eu lhe falar.
Nós hoje estamos na ceia. Vamos cear. Irmão, peça perdão quem você magoou. Tem gente que você magoou. E você não pediu perdão ainda. O melhor caminho para a vitória é o perdão. Minha esposa fala algo maravilhoso. Pastora Glória, quem pede perdão normalmente é o espiritual. Vou repetir, quem pede perdão normalmente é o espiritual. Quem é carnal não vai perdoar e nem pedir perdão nunca. Irmão, nossa igreja é uma igreja acolhedora. Eu faço tudo para ganhar uma vida para Jesus. E vocês também. Não magoe ninguém nessa igreja. Não entristeça ninguém nessa igreja. Elas vão embora. Ainda sai falando da gente. Porque você se dirigiu com uma palavra negativa para essa pessoa. Isso é horrível. Isso não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é a igreja modelo que Jesus deixou, que ama, carrega, perdoa, busca, vai atrás e não chotar. Então faça agora um exame. Vamos ficar em pé?